Boa noite a quem já está aí chegando, sejam todos bem-vindos. Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Se estiverem me ouvindo bem, coloca um joinha aí para eu entender que tá tudo certo. Boa noite, Dalila, Laiana, minhas amigas lá do Lex, Clarice, Rejane, sejam bem-vindas todas, todos, para mais um momento aí de reflexão, né? Boa noite, Isabel, a Tati. Vamos dar só um tempinho, eu peço a paciência de vocês, pra gente dar aí uns 3 minutinhos, pra esperar mais pessoas entrarem, pra gente começar a nossa conversa de hoje, que na realidade eu prefiro dizer que é um bate-papo, uma conversa, né? Vocês podem até participar, e desde já eu até convido, né, alguém que queira aí, nossas amigas aí do Lex, se tiver alguém que queira fazer a oração inicial, o que vocês acham? É só pedir aqui e fazer, né, apertar aqui nessas carinhas que eu convido uma de vocês para abrir, né, fazer a nossa prece. Quem quiser. Tá bom? Então o som e a imagem tá tudo ok, né? Pelo que eu entendi aí. Aproveitem e compartilhem já a partir de agora com aquelas pessoas que vocês acreditam que possa gostar desse tema, né? Que a gente possa ajudar. Eu sempre que eu estou assistindo as palestras, ou o Evangelho pela manhã, eu sempre compartilho. Eu vou me lembrando de algumas pessoas que eu acho que poderiam ser ajudadas, né? Com aquela palavra. E compartilho. É importante a gente fazer isso, porque muitas vezes o que pra gente é algo tão assim já comum, né, corriqueiro, que a gente sabe e já não tem tanto impacto mais assim na nossa vida, pode ser que seja algo, um divisor de águas para alguém que é nosso amigo, sei lá, nosso parente, alguém que está passando por alguma situação, alguma necessidade. Então é importante a gente compartilhar, né? Apertar nesse aviãozinho aqui do lado e sair compartilhando com os amigos. Porque, na realidade, o intuito, né, o objetivo, tanto desses momentos aqui à noite, como pela manhã, que é o Evangelho, que para quem não sabe acontece todo dia, né, aqui no Instagram às 9 horas, o intuito é realmente ajudar, né? Ajudar as pessoas, levar uma palavra de consolo, de alento para quem está de alguma forma, né, necessitando. Então é muito importante a gente propagar o bem. Tem até uma passagem no Evangelho que fala, né, que o bem ele é tímido. Então assim, eu não lembro bem qual é a passagem, mas diz assim, por que o mal ainda prevalece no mundo, né? Aí fala lá nessa passagem, é porque os bons são tímidos. Então que a gente não seja tímido, que a gente entenda e que um gesto nosso pode mudar para melhor a vida de alguém. Um pequeno gesto. Então é importante a gente compartilhar o que é bom, né? Já que a gente tem esse recurso da internet tem muita coisa, a gente tem que saber escolher o que ver, né, e o que compartilhar. Então, agradecendo aí a presença de todos vocês, vamos abrir aqui hoje, agora, né, o nosso momento de reflexão, com uma mensagem que eu peguei aqui, que é de André Luiz. O nome da mensagem é Anotações Preventivas. E diz assim: retome o seu dia buscando olvidar, quer dizer, esquecer as ocorrências infelizes da véspera.
A casa protegida habitualmente promove faxinas pela manhã. Se alguém se lhe fixou na mente como sendo um ponto enfermiço, envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece. Uma chaga no corpo exige recurso cicatrizante. Lance boatos e injúrias ao cesto do esquecimento. A moradia claramente limpa reclama a presença do esgoto. Abstenha-se de entreter assuntos alusivos à delinquência. Ninguém lava as mãos num vaso de lama. Dissipe tentações no calor do trabalho. As aranhas não resistem ao espanador em movimento. Ganhe distância dos ambientes que lhe incitem a alma à distorção e ao desequilíbrio. Não se lembraria você de banhar-se num pântano. Evite comentários deprimentes. Você não serviria um bolo envenenado aos amigos. Resguardemos o coração nas fontes do bem. Pensemos no bem e procuremos falar e agir para o bem, porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra enfermidade e perturbação nos domínios da nossa vida mental. André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier, do livro Busca e Acharás. Então eu achei essa mensagem muito importante, né, e adequada para esse tema que a gente vai conversar hoje, que é a questão da felicidade, né? Afinal, o que é essa tal felicidade? Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Eu fiz algumas anotações e peço desculpas aí a vocês que de vez em quando eu vou estar lendo, mas é para que eu não me perca aqui no raciocínio. Fica melhor assim. Então, para iniciar, né, é importante que a gente entenda, nós estamos aqui uma palestra de uma casa espírita, né, o Lar Espírita Casa do Samaritano, falando sobre esse tema da felicidade. E é importante que a gente recorra à nossa literatura, né, a literatura espírita, para dar um embasamento àquilo que a gente vai falar. E eu escolhi iniciar a nossa conversa com umas leituras do Livro dos Espíritos. Eu escolhi algumas questões aqui do Livro dos Espíritos para a gente conversar. A primeira delas, né, para iniciar essa nossa conversa, é a pergunta 132, que diz assim: o Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos responderam para ele. Eu vou ler só algumas passagens para ser mais objetiva, né? Eles falam assim: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Deus de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, assim, primeira coisa, por que a gente está aqui, né? Por que nós, que acreditamos que somos espíritos eternos, temporariamente habitando esse corpo, por que nós viemos aqui para a Terra? Qual o sentido da nossa vida? Por que a gente está aqui? Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos e eles nos responderam, né? Que é para que nós cresçamos, né? Que nós evoluamos através do bem, né? Através do trabalho no bem, e que com isso a gente vai se adiantando. Então, a primeira pergunta, nós estamos aqui para isso, né? Deus nos colocou aqui para que possamos evoluir. Então, essa é o nosso objetivo principal aqui na Terra. E aí, indo lá para a parte 4 desse livro, tem o capítulo que fala de felicidade e infelicidade relativas. E tem essa pergunta aqui, 920, que diz assim: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E aí os espíritos responderam, né? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra.
Então os Espíritos estão dizendo para a gente que é capaz, que é possível, né, nós sermos felizes aqui na Terra, apesar das dificuldades que a gente vai encontrar. E na 921, na pergunta 921, Kardec pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Aí os Espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então, os Espíritos aqui, nessa obra, né, o Livro dos Espíritos, dizendo pra gente que sim, é possível, que nós somos os artífices tanto da nossa felicidade quanto da nossa infelicidade. Basta a gente fazer as nossas escolhas corretas. E a 922, para fechar, ele pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, traz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Então, Kardec quer saber se existe um ponto onde a gente pode dizer assim: se chegar nesse ponto, todos os homens são felizes, podem ser felizes. E os Espíritos falam: para a vida material é a posse do necessário. Então, se a gente tem a posse do necessário, né, do mínimo que a gente precisa ter, a gente pode se dizer feliz. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, todas essas perguntas e essas respostas, elas nos fazem refletir e ao mesmo tempo entender que Deus, pela sua misericórdia divina, Ele nos dá essa oportunidade, que é a encarnação, né, a reencarnação, e Ele coloca a nosso dispor possibilidades de encontrarmos essa felicidade. Vai depender do quanto nós estamos dispostos a, vamos dizer assim, pagar o preço, né, nos comprometermos com essa felicidade. E aí nós vamos buscar na etimologia da palavra felicidade o que é que quer dizer. E dentre todas as significações que tem lá no dicionário e tal, eu achei interessante que diz assim, que felicidade, o prefixo vem de felix, que é em latim, e significa fecundo, fértil e produtivo. Então, se vocês forem lá buscar o significado da palavra felicidade e a etimologia da palavra, vocês vão ver que a palavra felicidade, ela remete a algo de doação, a você estar disposto a se doar. É algo que não combina, vamos dizer assim, com atitudes de egoísmo. Se a gente for ver, né, até assim, vamos ver aqui, eu botei um exemplo aqui interessante. Nós estamos aqui na vida, nosso dia a dia e tal, e a gente sempre diz: eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Mas a gente não para entender mesmo o que é essa felicidade e como se constrói uma felicidade. A Regiane está dizendo aqui, é o oposto do material. Sim, Regiane. Então, os próprios Espíritos, né, já nos falaram que se a gente tiver o essencial para viver, a partir dali a gente pode ser feliz. E o que a gente, né, nós humanos, terminamos por fazer? A gente coloca a condição para que a gente possa ser feliz em coisas materiais. E por isso que há tanta insatisfação, né, tanta sentimento de inadequação entre nós. Porque a gente não consegue, ainda não parou para pensar e para entender como realmente a gente pode encontrar essa felicidade. E aí, usando aqui a metáfora da ostra, né? Todos vocês com certeza devem saber da metáfora, da história de como se forma uma pérola. Então, uma pérola, ela é o resultado de um trabalho da ostra sobre um sofrimento.
Porque a pérola, como é que a pérola se forma? Entra lá na ostra um corpo estranho, né, uma areia ou algo que não seja, vamos dizer, da própria ostra, do sistema dela, e o próprio sistema de defesa da ostra vai criando em volta daquele corpo estranho uma cápsula para se proteger daquele corpo estranho. E aí, a partir daquela dor, daquele incômodo que está sendo causado dentro da ostra, a ostra transforma isso em uma pérola, em uma joia. E aí, eu achei interessante isso e fiquei fazendo a relação com a questão da felicidade. A gente acha que para ser feliz, a nossa vida não pode ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de dificuldade. Então a gente acredita que quem é feliz é aquela pessoa que não tem nenhum problema na vida. Só que se a gente for realmente cair na real, como a gente fala, a gente sabe que aqui nesse planeta de provas e expiações não existe ninguém que não tenha problema. E qual vai ser a diferença daquela pessoa que se diz feliz e aquela pessoa que diz que a vida dela é muito triste, que nada... Então a diferença é a interpretação dos fatos. É como eu olho para aquilo que está acontecendo comigo e o que eu resolvo fazer a partir dali. Se eu passo por um momento de grande dor, de grande sofrimento, e eu busco dentro daquela dor entender, né, o que eu preciso aprender com aquilo, porque todo o processo de dor e de dificuldade, ele vem para nos ensinar algo. Mas nem todos nós estamos despertos para isso, né? Para o significado dessa dor. O que a gente sempre pede a Deus é que tire de nós aquela dor. A gente sempre quer, eu quero que isso acabe, eu quero que isso, né, não aconteça mais e tal. E em momento nenhum a gente internaliza aquilo e procura refletir por que é mesmo que isso está acontecendo comigo. Então é muito importante, em várias coisas que a gente lê, filmes que a gente assiste, né, falando sobre felicidade hoje, a felicidade, a humanidade, ela tá tão, de uma certa forma, entristecida e perdida, que hoje tem disciplinas sobre felicidade nas maiores universidades do mundo, tem livros e mais livros falando sobre como ser feliz, como encontrar a felicidade. E aí a gente fica pensando, né? O que será que está acontecendo no mundo? Se a gente olha para a figura de Jesus, que é o nosso grande mestre, modelo e guia, a gente vê, se a gente for olhar lá as passagens do Evangelho, o que os outros livros, né, sagrados falam de Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele era uma pessoa feliz. E por que ele era uma pessoa feliz? Eu acredito, né, na minha humilde aqui opinião, que Jesus, ele foi um homem feliz porque ele vivia o seu propósito. Ele vivia a sua essência, né? A Daça está falando aqui, é nas dificuldades da vida que recebemos as maiores demonstrações de amor das pessoas que estão à nossa volta. Sim, com certeza, Daça, bem lembrado. Muitas vezes, num momento desse, a gente recebe muito amor, muito carinho, né? A gente descobre pessoas muito amigas, verdadeiros anjos aqui na Terra. Então também é o lado bom da dor, né? Tudo na vida é dual. Tudo tem o lado bom, né? E o lado não tão bom assim. Nós também, como seres humanos, nós somos luz e somos sombra. E é importantíssimo que a gente aceite isso. Que a gente não negue o nosso lado sombra. Porque só quando eu admito que eu tenho algo a resolver, né? Que eu tenho algo que não é tão legal assim, eu consigo,
me melhorar, eu consigo evoluir, né? Que é o nosso propósito. Então, voltando aqui para o exemplo de Jesus. Eu falava do propósito, né? Jesus, com certeza, a gente sabe, todos nós que lemos alguma coisa sobre Jesus, a gente sabe que a vida dele não foi de facilidades, né? Ele passou por muitas dificuldades, ele passou por traições, por incompreensões, até chegar, né, ao extremo do sofrimento que foi a sua crucificação. Mas mesmo ali naquele momento da crucificação, em todos os momentos, em todas as passagens que a gente lê, a gente vê que ele estava sereno. E é essa serenidade que faz falta a todos nós nos dias de hoje. É por isso que existe tantas pessoas, né, com tanta ansiedade, com tanta depressão. Porque nós estamos vivendo muito desconectados da nossa natureza, da nossa essência. Nós somos luz, nós somos centelhas divinas. E aí, a gente, de alguma forma, a gente foi se distanciando disso. A gente entra no automático, no piloto automático do dia a dia, né? A gente corre para lá, corre para cá. A gente começa a ser muito influenciado, né, por tudo, pela mídia, por tudo que está acontecendo no mundo. O materialismo muito, né, forte. E aí realmente chega uma hora que essa tristeza vai bater, essa ansiedade, né, esse medo, esse pânico. Por quê? Porque nós estamos distantes da nossa essência. A nossa essência é divina e a gente precisa buscar, né, essa viagem interior. De alguma forma, cada um de nós encontra uma maneira. Mas é muito importante que a gente reflita. Não adianta tomar um remédio para ansiedade, sabe, dizer assim, eu vou viajar para arejar, se eu não mergulhar no meu interior, se eu não buscar me conhecer, se eu não buscar também me conectar com a energia maior, né, que é Deus, que é essa energia suprema que criou tudo e que rege tudo. Então, falando de propósito, eu queria continuar aqui, dizer para vocês assim, que a gente reflita um pouco em tantas pessoas, em tantos líderes, né, espirituais, pessoas importantes que passaram pela humanidade, que a gente admira, que a gente gosta de ler as suas histórias, né, que a gente às vezes pega algumas frases interessantes. E se a gente for olhar para todas essas histórias, né, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, Gandhi, Buda, Chico Xavier e tantos outros, né? Divaldo Franco, que está ainda aqui conosco, e tantas outras pessoas que a gente admira, que a gente olha e sente assim uma paz e vê que eles foram felizes apesar da vida não tão fácil. Todas essas pessoas, se você for ver, for observar, eles viviam de acordo com seus valores, com aquilo que eles acreditavam, e eles fizeram o que eles precisavam fazer aqui na Terra. E aí eu trago essa pergunta para nós aqui. Cada um de vocês que estão aí assistindo agora, e eu também, me faço essa pergunta. Eu estou vivendo a minha essência? Eu estou entregando para o mundo os meus dons? Todos nós temos dons. Deus, Ele nos enviou para cá, né, com alguns dons. Cada um de nós, a gente tem algo para realizar na Terra. E não precisa ser algo grande, né? Às vezes a gente acha que tem que ser uma grande obra, um grande trabalho. Mas aonde a gente está, dentro da nossa família,
no nosso trabalho, né, no trabalho voluntário que a gente faz, com os nossos amigos, a gente pode estar fazendo a diferença. Então, se você sabe trabalhar, se você sabe pintar, sei lá, use esse seu dom para embelezar o mundo, ajudar as pessoas, né? Se você sabe conversar, se você sabe escrever, se você sabe cantar, se você sabe cozinhar, o que é que você sabe e o que é que você pode fazer para entregar ao mundo e fazer a diferença nesse mundo? Então não vamos nos acomodar, né? Não vamos ficar parados ali na nossa zona de conforto. Eu estava ouvindo aquela monja Cohen falar, e ela dizendo que esse exercício, né, de evolução espiritual é como se a gente uma subida a uma grande montanha, que a gente precisa estar disposto a passar por todas aquelas intempéries, né? Não sei se vocês já acompanharam aquelas pessoas que sobem as grandes montanhas, que passam por muitas dificuldades, às vezes congela as mãos, congela os pés e é aquela, né, aquela dor, aquela dificuldade, mas a gente precisa estar disposto. E o que é que a gente tem feito? A gente tem ficado na nossa zona de conforto, a gente não tem feito nada de diferente, nem a mais, a gente tem exigido muito dos outros e de Deus, né, e da vida. A vida não me dá isso, eu não tenho aquilo, ninguém faz nada por mim. E o que é que eu estou fazendo pela vida? O que é que eu estou fazendo pelo mundo, né? E aí, eu assistindo uma palestra, que eu até indico aqui para vocês, a professora Lúcia Helena Galvão. Ela é uma filósofa e as palestras dela são maravilhosas. E ela falando de propósito, né? E ela dizendo assim: o propósito da água é nutrir os animais, é hidratar, né? Nós, seres humanos, inundar a terra para que tenha condições das plantas crescerem, né? O propósito da vegetação é realizar fotossíntese, o propósito dos animais é se alimentar e procriar. E o nosso propósito? Qual é o propósito do ser humano? Né? Qual é o propósito do ser humano? Então, o propósito do ser humano é viver a essência de ser humano. E a essência de ser humano é ser bom, é colaborar com Deus na construção de um planeta melhor. Esse é o nosso propósito. E aí em Romanos, eu anotei aqui, capítulo 12, versículo 7, tem essa passagem que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Ele diz assim: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, vamos lá viver o nosso propósito, viver a nossa essência, né? A Adassa está falando, estamos apenas repetindo padrões. É isso mesmo, Adassa. A gente fica fazendo as mesmas coisas e querendo resultado diferente. Então, nós seres humanos, hoje, nós temos muita informação, né? Todas as informações possíveis a gente tem hoje. Mas todo esse conhecimento, ele não está servindo para melhorar a nossa qualidade de vida aqui na Terra, como ser humano. Ele não está servindo. Se nós formos olhar só aqui para a vida material mesmo, a quantidade de colégios, né, de faculdades, enfim, de tudo que a gente tem, cada colégio querendo ser mais rigoroso do que o outro, com uma jornada maior, com uma carga horária maior, com um conteúdo maior. E os jovens, na sua grande maioria, cada vez mais depressivos, ansiosos, sem saber o que fazer,
da vida, cada vez mais os jovens saindo muito mais cedo, né, do colégio, entrando mais cedo nas faculdades. Para quê? Eles não sabem nem por que estão ali. Eles foram, né, os pais foram colocando, tem que fazer aula de matemática, de inglês, disso, daquilo outro, tem que passar na melhor faculdade do país. E aí, depois, para quê? Lógico que é importante estudar, mas o que a gente está questionando aqui é a educação do ser. Nós somos muito educados para o ter, o acúmulo, né? Acumular conhecimento, acumular coisas. E o que a gente está fazendo com isso? Se nós não estamos fazendo nada para a nossa evolução, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Seres humanos melhores, para que nós possamos amar mais, ajudar mais, de nada está valendo a pena. Todo esse acúmulo, né, de conhecimento que nós vivemos hoje. Então, antigamente, né, sempre se falou em melancolia, em tristeza, os filósofos e tal. E o que era preciso ser feliz, para sermos felizes lá antes de Jesus, na época de Jesus, será que é diferente do que é preciso para ser feliz hoje? Eu acredito, né, também e vocês podem também se manifestar aqui, que não é diferente. Mas a gente se deixou levar pelo frenesi dessa coisa material, dessa correria do dia a dia, né? Dessa busca desenfreada pelo ter. E aí a gente se perdeu. E nós precisamos de alguma forma retomar, né, o nosso caminho. Porque tudo na vida é transformação. Tudo na vida é dinâmico, o universo é dinâmico. Então, se eu não posso, né, Chico Xavier já dizia, se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso, a partir de hoje, decidir fazer um novo fim. Sempre é tempo da gente, vamos dizer assim, retomar, né, voltar para a nossa rota. Qual é a nossa bússola? Qual é o sinal, né, que nós precisamos seguir, nos conectar? Jesus. Independente de religião, o próprio Augusto Cury disse, né, que depois que conheceu a personalidade do homem Jesus, ele se apaixonou. Então, independente de religião, a gente precisa ter alguém para se espelhar. E nós que somos cristãos, não tem ninguém mais interessante, né? Pela falta da palavra agora no momento, não tem ninguém mais adequado para a gente seguir que não seja Jesus. Jesus nos mostrou a todo momento tudo isso que hoje se fala de inteligência emocional, de propósito, né? De valores, de virtudes, que tanto a gente lê nos livros, né? E às vezes nas palestras a gente vê pessoas falando, tem treinamento sobre isso. Tudo isso Jesus viveu, né? E nos deixou a sua mensagem no seu evangelho. Então é importante que a gente busque isso, que a gente entenda que a gente tem que estar disposto a pagar o preço, né? E a professora Lucilene, ela diz aqui: a felicidade é o resultado da aventura da autossuperação diária. Cuidado com a acomodação da vida atual. Então, a felicidade é o resultado da aventura da autossuperação diária. Então, viver é uma aventura. É uma grande aventura. E nós precisamos a cada dia estarmos dispostos a nos superar. Se ontem eu cometi um erro, hoje eu preciso cuidar para não cometer o mesmo erro. Eu preciso aprender com aquele erro que eu cometi ontem e não repetir.
né? Tem aquela passagem lá de Jesus com a mulher adúltera que ele falou, né? Vai e não peques mais. Joana de Ângeles fala muito também sobre isso, né? Que a culpa, ela nos paralisa. E que é importante a gente reconhecer o nosso erro, entender que naquele momento não tínhamos condições de fazer melhor, mas decidir fazer melhor daqui para frente. Então, em tempos de internet, a gente tem muita também questão de comparação, né? Eu vou me comparar com a vida daquele outro. Meu Deus, aquela pessoa tão nova, tem a minha idade, já conseguiu isso, aquilo outro, eu não consegui nada. Então, cada um de nós é um projeto divino e é um ser único. Então, nós não podemos nos comparar com os outros. Nós precisamos construir a nossa própria jornada. E cada um de nós, volto a repetir, tem algo para contribuir nesse mundo. Então, vamos parar de ficar nos comparando. Isso é que traz essa questão da tristeza, da falta da felicidade em nossa vida, né? Então, o que é essa felicidade, né, que a gente está falando aqui? É você estar com muito dinheiro, viajando para todo lugar, rodeado de gente, né, bebendo, sei lá, viajando. Será que isso é felicidade? Muitas vezes, né, essas pessoas que a gente vê botando foto no Instagram, essas coisas todas, elas estão na realidade muito infelizes. Ali é só um momento que ela escolhe, né, sorrir, tirar uma foto para dizer que está feliz. Então, a gente não precisa ficar olhando para aquelas pessoas muito felizes na internet. Não estou dizendo que tenha pessoas que realmente são felizes, que não tem, mas tem. Mas a grande maioria é uma autoenganação. Elas mesmo querem construir ali naquele feed, né, do Instagram, seja lá onde for, uma história de felicidade que na vida real não existe. Então é importante a gente entender também isso, que todos nós, sejamos mais ricos, mais pobres, né, de todas as raças, morando em qualquer lugar do mundo, nós temos momentos felizes. E aí é que é importante a gente viver esses momentos com intensidade, né? Viver o momento presente com gratidão, para que esses momentos de felicidade nos abasteçam e nos sustentem naqueles momentos que vão surgir as adversidades. E que a gente entenda que a vida é esse eterno sobe e desce. É esse eterno, né, movimento de momentos felizes, momentos menos felizes, né? Dor e alegria sempre vai existir. E por que sempre vai existir? Porque nós ainda não chegamos a um nível de evolução espiritual que possamos vibrar a energia do amor em toda a sua intensidade para sustentar sempre um estado de felicidade. Nós também somos esse altos e baixos. Tem dia que nós estamos melhores, tem dia que nós estamos piores, né? Tem dia que a gente está emanando muito amor, muita luz, tem dia que a gente está com raiva. E tudo bem, nós somos humanos e a gente tem tudo isso dentro da gente. O que a gente não pode é se acomodar e também nos auto-sabotar, né? O que a gente não pode é se negar a ser quem a gente está destinado a ser. Nós estamos destinados a sermos espíritos de luz. E um dia nós seremos, mais cedo ou mais tarde. Vai depender da nossa
vontade, né? Da nossa força de vontade. E aí eu escolhi também aqui uma outra frase de Epiteto. Epiteto, ele foi um filósofo, né? Nasceu por volta de 55 depois de Cristo, um ex-escravo romano, e ele diz assim: a verdadeira felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Então, olha, a verdadeira felicidade é um verbo. Então, o que é a felicidade? É uma ação, né? É um verbo. Precisa estar sempre em movimento. É um desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Então, se eu quero felicidade na minha vida, eu preciso construir essa felicidade com atos de valor. E aí a gente precisa estar se perguntando a todo momento, né? Hoje, Santo Agostinho falava, né? Que quando a gente deitasse na cama, fosse dormir, né? Refletisse o que é que a gente tinha feito naquele dia de bom. Então todo dia é dia da gente se perguntar: o que eu fiz hoje de valor? O que eu fiz hoje que me aproximou da felicidade que eu tanto busco? E de manhã, quando a gente acordar, o que eu posso fazer hoje? E são pequenos gestos, né? São, sabe, pequenas gentilezas, até dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente esquece, né, de tratar bem quem está perto da gente, quem está convivendo com a gente todos os dias. E lá na rua a gente é muito educado, trata bem, e dentro de casa não trata. Então comecemos pela nossa família, que é a nossa primeira escola, né? É a primeira escola do Espírito. Comecemos por ela. E aí Epiteto diz também: fluímos pela vida beneficiando o mundo e a nós mesmos. Então não tem para onde correr, vamos dizer assim. Se eu quero ser feliz, eu preciso ajudar outras pessoas também a serem felizes. Eu preciso entregar ao mundo os meus dons, fazer o meu melhor de coração, né? Eu preciso, não adianta, se eu for feliz sozinha, isso não é felicidade. A verdadeira felicidade é quando a gente pode olhar para os lados, né? Pelo menos no nosso pequeno mundo, e a gente pode dizer assim: eu contribuí um pouco para a felicidade dessas pessoas. Sabe, é um amigo que está com alguém doente no hospital e você vai lá fazer uma visita ou vai ajudar de alguma forma. É um irmão que está passando por uma dificuldade, né? Sei lá, é você vê uma criança ali precisando de alguma coisa e você vai lá e ajuda. É um idoso. Então, não tem outra receita, né? A receita para a verdadeira felicidade é nós fazermos o bem, nós buscarmos ser um ponto de luz na vida daquela pessoa que está ali ao nosso lado. É nós ajudarmos os nossos amigos, né? Às vezes dizendo coisas que eles não querem ouvir, que vai doer um pouco. Mas se a gente fizer com amor, a gente vai falar aquela verdade e nosso amigo vai entender que é para o bem dele, né? Que a gente ama e que a gente quer fazer aquela pessoa um pouco mais feliz. Então, não vamos terceirizar a nossa felicidade. A nossa felicidade, ela só depende de nós. De nós. Aí você pode dizer assim: ah, mas como é que eu vou ser feliz se o meu país está difícil, se tem aí a pandemia no mundo, isso e aquilo. Ok, concordo, realmente a gente está vivendo um momento bem desafiador. Mas mesmo assim é possível você encontrar felicidade e paz de espírito quando você olha para você mesmo e diz assim: hoje eu estou melhor que ontem. Ontem eu ajudei alguém a dar um sorriso. Eu
eu ajudei a reduzir a dor de alguém, eu dei uma palavra de conforto. Então o mundo, ele só vai ser melhor quando cada um de nós fizermos a nossa parte. E nós só vamos ser mais felizes à medida que nós fizermos, como o epiteto aqui está dizendo, né? À medida que nós fizermos permanentemente atos de valor. Então que a gente busque cultivar valores, virtudes, que a gente elimine, né, fofocas, essa coisa de ir para a internet querer ter razão, falar mal de fulano, de beltrano, de cicrano, né? Então que a gente busque investir na nossa paz de espírito, na nossa felicidade interior. E isso vai aos poucos resplandecendo em quem está à nossa volta. E se tudo estiver bem comigo, se eu estiver em paz, isso vai refletir no outro. Porque nós sabemos já, né, hoje em dia, a própria ciência, a física quântica, a doutrina espírita já falava há muito tempo, que nós somos impactados uns pelos outros. Nós somos interligados numa grande teia energética. Então quando eu tenho esse entendimento, eu não vou falar mal do meu amigo, eu não vou, mesmo que eu não goste daquela pessoa, eu não vou para a internet xingar ele, apontar os erros dele. Porque no próprio Evangelho diz, à medida que você julgar, você será julgado. Então que a gente a cada dia tenha mais consciência de que somos nós que criamos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E aí tem uma outra frase que eu achei bem legal aqui, nós já estamos caminhando para o final, de Leon Tolstói, que ele diz assim: há quem passe pela floresta e só veja a lenha para a sua fogueira. Então, há quem passe pela floresta e só veja a lenha para a sua fogueira. O que essa frase quer dizer pra gente? Essa frase mostra pra gente a questão do egoísmo, né? Nós queremos ser felizes, mas nós temos toda hora atitudes egoístas. A gente não pensa no outro, na grande maioria das vezes. Então, eu tô precisando de lenha para minha fogueira aqui, né? Aí eu vou na floresta, eu vou direitinho lá olhar qual é a lenha que eu quero, pego e vou me embora. Eu não tô preocupada se eu vou desmatar a floresta, eu não observo se ali tem pássaro, eu não tenho um sentimento de gratidão por aquelas árvores estarem ali realizando a fotossíntese para eu respirar melhor. Eu só vou ali buscar a madeira para minha fogueira. Assim somos nós aqui na Terra, cada um querendo cuidar da própria necessidade. Um exemplo disso é quando às vezes um caminhão desses de carga vira, né, numa estrada. Você vê na mesma hora a população, às vezes, pessoas que nem precisam, indo lá pegando tudo, né, levando para casa. E aí depois essas mesmas pessoas vêm e dizem assim: esse mundo tá difícil, o pessoal só pensa em si, todo mundo é desonesto. Então a gente vive nesse paradoxo, a gente quer uma coisa e faz outra. Se a gente quer felicidade, a gente precisa ter atos bons, né? Permanentemente bons, de valor, para realmente a gente conseguir construir essa jornada da felicidade. E aí eu vou agora só concluir lendo um texto da Joana de Ângeles. Esse texto chama Felicidade Possível. E diz assim: acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza engrinaldasse de festas às criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejartes a vida, objetivando encontrar esse reino encantado, onde por fim descansasses da fadiga, da aflição e fruísses a harmonia.
Passam-se anos e somam frustrações, anotando desencantos e amarguras sem anelada conquista. Lentamente entregas-te ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo, quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens belos e jubilosos, desperdiçando saúde e robustez, corpos venusianos e apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda, invejáveis, triunfantes. Crees que eles são felizes? Não sabes quanto custa, em sacrifício e dor, alcançar o topo da fama e permanecer lá. Sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaibo do arrependimento. Alguns envenenaram a alma dos charcos por onde andaram, face da amargura e as marcas antes de serem conhecidos, disputados. Muitos se entregaram a drogas perturbadoras, que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas-objeto, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconfortos. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso que dominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejantes relva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florzinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas fazendo colares, e descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Então, meus amigos, eu queria deixar essa mensagem finalizando aqui, né, com a Joana, que realmente a felicidade é um estado interno, né? É uma emoção e ela tem que estar alinhada com o propósito que Deus tem para cada um de nós aqui na Terra. Então, que possamos levar essas reflexões para as nossas vidas e cada vez mais tomarmos consciência que somos nós os responsáveis pela nossa felicidade e que ela é sim possível, desde que nós estejamos dispostos, né, a caminhar, a pagar o preço por essa felicidade. Então, queria aqui deixar meu abraço a todos vocês, né? Fazer agora a oração final para que a gente possa encerrar, né, a conversa nossa de hoje e já deixar o convite para aqueles que gostam, né, e que queiram fazer a vibração, que já já o João Braga entra para fazer a vibração, né, com todos nós, para que a gente possa cada vez mais praticar essa viagem interior, que vai fazer com que a gente entenda o nosso verdadeiro propósito, né, e aquilo que a gente ainda precisa fazer para construir
né, pouco a pouco, essa tão sonhada felicidade que a humanidade está tão carente, né, nesse momento do nosso planeta, da nossa evolução. Então deixo aqui meu abraço a todos e convido vocês para a gente fazer uma pequena oração para finalizarmos a nossa conversa. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que conosco trabalhou, que nos orientou, que nos auxiliou. E pedimos que continue conosco, nos envolvendo com energias de paz e de luz, que essas energias de amor envolvam cada um dos nossos amigos que estão aqui assistindo e seus familiares, os que irão assistir depois essa palestra gravada, todas as pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, nos orfanatos, todos que estão precisando nesse momento, Pai, de algum consolo, de uma energia de paz, de luz, que eles possam receber nesse momento essas tuas energias e que possam ter condições de vencer todas as suas dificuldades, para que um dia saiam triunfantes da sua jornada evolutiva. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, agradecendo mais uma vez a todos vocês, desejando muita luz, muita paz e uma vida de felicidade verdadeira, construída passo a passo no amor de Jesus. Boa noite a todos.